E aí, seus Zé Ruelas, beleza? Que tô voltando a gravar o vídeo porque os últimos vídeos têm pegado até uma quantidade legal de views, de likes. Então continua dando like, dando view aí. Compartilha com seus amigos, canal 2012. Que aqui você vai ter informações. Aqui eu não tenho café, não tô pedindo pra vocês tomar um café comigo, mas uma cerveja tem, se vocês quiserem. Vem tomar uma cerveja comigo no Rio. Que eu não vou ficar falando loucuras nem falando absurdos. Olha só, olha que a cerveja é alcoólica e o café não, hein? Imagina se o café fosse alcoólico. Então vamos falar sobre algumas coisas que vem acontecendo. O Augusto Melo deu uma entrevista pro Sport TV. Cara, na quebrada, na ZL, da onde vem o Corinthians, daqui onde eu vivo, mais ou menos, a gente tem um ditado que é o falador passa mal. Eu acho que o Augusto tá falando demais antes de sequer assumir. Tá? Você gosta de ficar falando, vamos ter um time, vamos contratar uns jogadores. Agora ele revelou que está negociando com o Gabigol, que quer chegar num denominador comum. Cara, isso daí mais prejudica do que ajuda. Porque agora a torcida do Flamengo vai fazer um inferno na vida do Landim e do Brás para que o Gabigol não seja liberado pro Corinthians. Só que eles esquecem que o Gabigol só tem mais um ano de contrato. O Gabigol pode enrolar o Flamengo por um ano e depois sair de graça e jogar em qualquer lugar. Isso seria um prejuízo duplo pro Flamengo. Que não teria o jogador no 100% no ano que vem, que ele ia jogar de qualquer jeito, porque é meio óbvio que o Tite odeia ele. E depois o Gabigol jogaria de graça em qualquer outro clube em 2025, podendo acertar o Corinthians. Então pro Flamengo, nessas condições também não é interessante, não é confortável. Vazou hoje duas coisas, tá? Eu vou contar aqui o que eu sei, tá? Vazou duas coisas hoje. Primeiro, o pedido de renovação pro Gabigol, que é uma coisa risível, cara. O Gabigol tá fazendo parecido com o que o Mbappé fez com o PSG, tá? Só que o PSG não é o Flamengo nesses termos, né? O PSG pediu para ser dono, o Mbappé pediu praticamente para ser dono do time, né? Para ter inclusive poder de veto de contratação. E o PSG foi aceitou, aí saiu o Messi, saiu o Neymar, saiu o Sérgio Ramos. O PSG virou de ponta cabeça. O Gabigol pediu 50% a mais de salário, 5 anos de contrato e 5 milhões a cada 6 meses de lucro no novo contrato. É óbvio que o Flamengo não vai aceitar isso, nenhum clube aceitaria. Eu acho que o Flamengo não é tão otário para aceitar uma coisa dessa, né? Então a diretoria do Flamengo enxergou esse pedido do Gabigol como quero sair fora, me libera. É aquele famoso pedido para não fechar. Entendeu? Então, diante disso, o Flamengo tem duas situações na mão. Morre com prejuízo, para não ver um rival forçado. Olha que coisa, o Flamengo nem tem tanta rivalidade assim. Ou abre uma negociação possível de ser feita. Você entendeu? A situação da diretoria do Flamengo nesse momento não é fácil. Não é nada mais tranquilo. Mas vamos lembrar que o Edilson estava numa situação parecida em 2000, era o melhor jogador que estava atuando no futebol brasileiro naquele momento, junto com o Romário. O Edilson e o Romário eram os melhores que estavam aqui naquele momento. E o Corinthians liberou o Edilson para jogar no Flamengo sem problema nenhum. Né? Foi feita uma negociação que dava para o Flamengo pagar, e o Flamengo não pagou, foi pagar depois. O Corinthians liberou o Chicão antes do contrato para o Flamengo, o Corinthians liberou o Sheik antes do contrato para o Flamengo. O Corinthians emprestou o Renato Abreu, que virou ídolo no Flamengo, acho que sem custo. Então não é pau e pedra, não é um Corinthians e Palmeiras negociando. Tá? Então o Flamengo tem que também olhar se esse prejuízo financeiro vale a pena. E o Gabigol dar uma bela aliviada salarial no Flamengo, que poderia buscar um jogador, de repente numa outra posição, um jogador que aceite mais de boa ficar na reserva com esse valor, até mesmo 2, 3 jogadores de nível para jogar na reserva, para compor o elenco, já que o time titular do Flamengo é muito bom, para compor o elenco, e não deixar o Flamengo na mão caso perca algum jogador por lesão, que não o Arrascaeta é um jogador que machuca muito, o Flamengo podia buscar um meia para jogar na posição dele quando o Arrascaeta não pudesse.
que você liberaria a folha salarial. Diferentemente do cafezinho, Lucas Veríssimo, não existe esse negócio de Lucas Veríssimo ter sido envolvido na negociação, isso não existe. Primeiro que o Lucas Veríssimo nem 100% do Corinthians ainda é. O Benfica aceitou a proposta, mas acho que o contrato nem foi assinado. Se o Flamengo quisesse o Lucas Veríssimo, ele atravessava o negócio. O Corinthians ofereceu 8 no Lucas Veríssimo, o Flamengo ia lá e oferecia 10. Então, está acertado a compra, mas eu não sei se foi assinado ainda, tá? Então não existe Lucas Veríssimo no negócio, não existe, tá? Uma coisa que me passaram, que eu não sei se pode rolar isso, que aí dependeria dos jogadores, você entendeu? Dos jogadores. Todo mundo sabe que o Flamengo tem um problema crônico na lateral direita. O Mateuzinho é garoto, não se firmou, o Varela a torcida não gosta, aquele Isla já até foi embora. Desde que o Rafinha saiu, o Flamengo não acertou sua lateral direita. O Fagner tem 1 ano de contrato com o Corinthians, a mesma coisa que o Gabigol. O que estava sendo sugerido, uma troca pau a pau? Não, porque o Fagner tem uma idade muito mais avançada que o Gabigol e é um defensor. O que estava sendo conversado? Tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas uma possibilidade, porque isso depende dos jogadores, mais até dos jogadores do que do clube. O Gabigol renovar o contrato dele com o Flamengo por mais 1 ano, de dezembro de 24 iria para dezembro de 25, nos mesmos termos que ele tem atualmente, com o mesmo salário que ele ganha atualmente, tudo igual. Aí o Fagner renovaria com o Corinthians também do mesmo jeito, até dezembro de 25, com o mesmo salário, com tudo igualzinho. Aí ambos seriam emprestados por 1 ano. O Fagner seria emprestado para o Flamengo por 1 ano, o Gabigol seria emprestado para o Corinthians por 1 ano, com o valor para ser de compra fixado. Entendeu? Que é o que eu ouvi, seria na casa de 5 ou 6 milhões de euros. Caso o Corinthians queira ficar com o Gabigol no final do ano. Certo? Uma coisa mais ou menos assim. Com o Fagner um valor muito mais baixo, óbvio. Pela idade dele, seria um valor bem menor. Aí o Flamengo teria um salário menor para pagar, porque o Fagner ganha menos que o Gabigol, o Corinthians pagaria o salário do Gabigol, o Flamengo teria uma oneração 1 ano com um alívio na sua folha de pagamento e continuaria com o jogador sob contrato por mais 1 ano. Então ficaria praticamente elas por elas. Corinthians com o Fagner praticamente a mesma coisa. Os dois arrebentam, os dois dão certo, aí o Corinthians exerce o compra no final do ano que vem, do fim do ano que vem pro do Gabigol. O Flamengo exerce a compra do Fagner, ou um desconta do outro, valores totalmente diferentes. Gabigol giraria entre 5 e 6 milhões de euros. O Fagner acho que nem 1 milhão, uma coisa pequena. E aí eles exerceriam esse valor e aí ficaria tudo certo. Ah, o Fagner não deu certo? Não gostaram? Aí o Fagner volta e o Corinthians compra o Gabigol 100%. Ah, o Gabigol não deu certo no Corinthians? Ele volta pro Flamengo e segue a vida dele normalmente. Você entendeu? Essa é a conversa que mais tem feito o dirigente pensar, talvez, tá? Talvez. Tá? Porque o Tite gosta muito do Fagner. Levou o Fagner para a Copa do Mundo, levou o Fagner para a Copa América. O Flamengo não tem um lateral direito de alto nível. Talvez seja a posição mais carente do elenco do Flamengo, é a lateral direita. Ele tem 2 garotos, é o Wesley e o Mateuzinho, e o Varela, que acho que até saiu, né? O Varela acho que foi dispensado, que não agradou. O Fagner cairia como uma luva no sistema defensivo do Flamengo. Ou seja, o Flamengo teria o Fagner por 1 ano e pagaria menos do que vem pagando, porque ele teria o desconto do valor do salário do Gabigol. E outra coisa que pesaria também a favor do negócio é o fato do Corinthians não estar na Libertadores. Ou seja, o Flamengo não reforçaria um adversário do torneio que é o que ele mais almeja, que é a Libertadores. Como não existe a possibilidade de Corinthians e Flamengo se enfrentarem pela Libertadores durante esse 1 ano de empréstimo, então isso também
ver o torcedor falar, ó, a gente não corre o risco, pelo menos, de perder a Libertadores, os outros campeonatos, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a gente ainda tem um risco, mas a Libertadores a gente não vai ter o Gabigol pela frente, é certeza. A gente não terá o Gabigol pela frente pela Libertadores. Isso agrada também uma cúpula do Flamengo. Se esse negócio vai sair, eu não sei. Eu digo que é uma das possibilidades na mesa. Tem a possibilidade do Fausto Vera, tem a possibilidade... O Fausto Vera é um pouco mais difícil, o Corinthians deve para o Argentino Júnior, o Fausto Vera tem um contrato maior, tem N... Lucas Veríssimo não é possibilidade, falaram até no Wesley, também não é possibilidade. O Corinthians está tentando dar uma conversa. Pintou essa possibilidade do empréstimo. Seria o Fagner ir por um ano para o Flamengo, o Gabigol por um ano com o Corinthians, mas para isso acontecer, os dois jogadores teriam que topar renovar o seu contrato por mais um ano, com os dois clubes nos mesmos termos e nas mesmas condições que estão hoje. Porque senão não tem negócio, porque como você vai prestar o Gabigol para o Corinthians por um ano se o contrato dele acaba em dezembro? O Flamengo não é tonto, né? Então, para isso acontecer, o Gabigol precisaria aceitar renovar o contrato por mais um ano. Porque aí, dezembro do ano que vem, volta tudo a estaca zero. Volta tudo a estaca zero. Então, é a possibilidade que mais está fazendo os dirigentes do Flamengo pensar, por talvez, porque eu vou ter o Fagner, um lateral que, se quiser jogar, é o melhor que tem no futebol brasileiro. Provavelmente ele não tem querido jogar ultimamente. Um jogador que o Tite gosta demais, entendeu? Que tem aí um carinho de muita gente. E na folha salarial do Flamengo ela diminuiria em vez de aumentar, porque o Fagner ganha bem menos do Gabigol. O Fagner ganha praticamente quase a metade do Gabigol, eu acho. Um pouco mais que a metade, uma coisa assim. Então o Flamengo ainda teria um alíviozinho na sua folha salarial durante um ano, e daqui a um ano volta tudo a ser como era antes. Volta a ter o Gabigol por um ano de contrato, do mesmo jeito, e se o Corinthians quiser já vai ter um valor pré-estabelecido. Você entendeu? É isso. Tá? Você viu que eu fui o primeiro aqui, um dos primeiros a falar do Rollheiser, aí todo mundo foi lá, fez vídeo depois. Eu avisei, né? Eu disse isso, né? O Rollheiser tem uma proposta do Benfica na mão e uma proposta do Corinthians na mão, tá? Quem vai decidir o jogador e o staff dele. Acho difícil que o Benfica jogaria dos campeões, não sei, acho difícil ganhar essa batalha. Depois quando subiu um pouco a proposta, não sei. Tá? Eu acho, diferentemente de alguns canais já dizendo que o Rollheiser vai jogar, não, eu acho muito difícil isso acontecer. Mas que foi feita a proposta, foi. Não foi consulta, não. Coisa não consultou, a gente fez a proposta. E a proposta se assemelha muito parecida financeiramente com a do Benfica. Para não dizer que é igual. Aí vai depender do jogador. Depois de coisa dar uma apertadinha, subir um pouquinho mais. Talvez coisa está esperando assinar em definitivo com o Veríssimo, para de repente não irritar o Benfica, né? Não sei. Lautaro Martinez assinou com uma empresa de marketing brasileira, estão dizendo que isso é um indício que ele possa jogar no Brasil. Não sei. Pelos valores que foram colocados, ele é um jogador até barato. E é um bom jogador. É um bom jogador. É um atacante de arranque. Aí muita gente aqui criticando pela quantidade de gols que ele fez. Ele não é aquele goleador. Ele é um jogador, vamos se dizer, que joga mais ou menos como jogava o Roger Guedes. Entendeu? Ele é um jogador de arranque, um jogador de controle de bola. Ele não é aquele centroavante que vai ficar esperando a bola dentro da área para empurrar para dentro da rede. Talvez por isso o número de gols dele não é tão alto. Mas contra o Corinthians ele acabou com o jogo, contra o São Paulo na Sul-Americana ele jogou muito bem. É um jogador novo, acho que tem 25 anos. Seria uma boa contratação, sim. Tá? Mas está confirmado que o Corinthians só tem dois nomes aí praticamente. Um já acertado, vai assinar em janeiro, que é o Hugo, do Goiás. E o Ranieri do Cuiabá vai assinar em breve também, porque os valores que o Corinthians apresentou para o Cuiabá foram aceitos.
Você entendeu? Só se alguém atravessar o negócio, mas eu acho que já deve ter algum compromisso, alguma coisa. Deve ser anunciado em breve. Fora esses, nenhum outro jogador tá assim na base do só falta assinar pro Corinthians, então não vão cair no cafezinho, no caramba. Das propostas pro Gabigol, a que eu parece que tem uma chancezinha de evoluir é essa do empréstimo com o Fagner. Entendeu? É a que tem chances, eu não estou dizendo que vai acontecer, tá? É a que tem uma possibilidadezinha. Só que o Flamengo está numa sinuca de bico. Ou ele aceita, ou ele pode ter um prejuízo financeiro muito grande num ano, e não sei se isso é interessante para o Flamengo. Entendeu? Outros nomes que estão circulando aí não avançaram, tá? Maurício do Internacional não vem, já disse que não viria. Eric do Atlético Paranaense não vem. Tem vários nomes aí que esses aí não avançaram, não vai me falar. Até no Cauli do Bahia, se o Bahia não quiser vender pro Palmeiras, não vai vender pro Corinthians. Tem um monte de jogador aí que não vem. Especulação. Soteldo não vem, graças a Deus. Falaram também que hoje tomou um chapéu do Palmeiras do Bruno Rodrigues, do Cruzeiro. Coisa nunca tentou esse jogador, tá? Nunca. Ele foi oferecido para um monte de time. Terminou o campeonato, o empresário dele, não sei quem é, ofereceu para todos os times da Série A ele. O Palmeiras só lá comprou. O Corinthians nunca se interessou por esse jogador, tá? Nunca. É bom falar porque o jogador fala, tomou chapéu nosso. Não, pois nunca se interessou por esse jogador. Porque é um jogador já com uma idade avançada e que tem uma temporada boa na carreira. E, se não me engano, o Palmeiras vai pagar quase 20 milhões de reais, né? Então, não interessa, não é interessado. Tá? Então, os jogadores que tem mais essa conversa são esses. E o Rollheiser é só se ele escolher o Corinthians, cara. Você vai falar, pô, eu quero o Corinthians, porque ele pode ser uma vitrine para eu ir para um clube maior da Europa. Não sei. Mas tem um contra que jogadores que atuam no Brasil dificilmente são convocados pela seleção argentina. Um preconceito lá, como o caso do Cano, por exemplo, o caso do Conca, do Alessandro, do Barcos, quando ele estava deitando, rolando no Brasil. O jogador argentino que joga no Brasil dificilmente vai para a seleção. Então isso deve pesar demais para o Rollheiser ir para o Benfica. Então eu não estou otimista com essa contratação. A não ser que o Corinthians aumente a proposta, faça uma coisa que seja muito mais vantajosa para o jogador. Porque no Benfica, o Benfica é uma porta para outros clubes. Por exemplo, o Enzo Fernandes foi do Benfica para o Chelsea por um absurdo. E do Benfica ele joga na seleção argentina tranquilamente. No Corinthians é muito difícil ele ser convocado. Outras seleções tudo bem, Colômbia, Paraguai, aí eles convocam jogadores do Brasil sem problema nenhum. A Argentina tem esse problema. Vocês lembram do Montilho jogando na seleção argentina? Só acho que aquele amistoso lá, que era Brasil e Argentina só com jogadores daqui, da América do Sul. Eu acho que o D'Alessandro ele jogou na seleção argentina quando estava na Europa. Depois que ele veio pro Inter, você lembra dele jogando? O Conca, o Cano, recentemente. Então, infelizmente, há um preconceito e jogar no futebol brasileiro fecha a porta de seleção para os jogadores argentinos. Então isso pode fazer o Rollheiser pensar muito, mas muito, muito em não vir pro Corinthians. Então, tô sendo sincero. Tá? Eu tô sendo sincero. O Tevez era convocado quando jogava no Corinthians porque era um jogador muito jovem, que tinha muito approach ainda, era uma das maiores revelações da Argentina. Foi comprado por um valor irreal, por uma empresa, nem foi pelo Corinthians. Mas depois dele, você entendeu? Então isso pode pesar bastante, tá? Então são essas as considerações que eu tenho. Se você gostou, dá o like aí. Pode mandar o like, mandar o curtir aí. Beleza? Valeu pessoal, até a próxima.